Senhor Tarles, presidente, por uma questão de ordem, senhor Tarles. Então, nós estamos aqui há alguns meses já debruçados disso. Por enquanto, o senhor não teve nenhum momento em que o senhor pudesse ser inquirido na qualidade de réu ou de investigado. Não apareceu nenhum requisito. Até mesmo que o senhor ficou muito pouco tempo diante do cargo que o senhor ocupou. Naquele momento, a gente não identificou nenhum ato ilícito ou uma improbidade ou algo do gênero. A questão de testemunha, todas as pessoas que, de certa forma, participaram são testemunhas nesse presente momento, porque ela tem compromisso com a verdade. Ela não pode mentir em hipótese alguma. Se depois o Ministério Público entender que tem que oferecer uma espécie de uma denúncia ou uma ação contrária, é ele que vai definir. Ele que vai definir quem são as testemunhas e quem é o réu. Nós aqui na CPI, todas as pessoas que estiveram contato com o presente objeto dessa CPI são testemunhas. Se o senhor quiser assinar o termo de compromisso com a verdade como testemunha, o senhor assina e tem um compromisso. Se o senhor não quiser, tudo bem, eu vou constar isso no meu relatório, que o senhor não tem um compromisso com a verdade. Logo, o senhor não precisa responder se o senhor acha que vai gerar provas contra o senhor. Agora, vir aqui, numa sessão da CPI, querer tumultuar, isso não é o correto. Se o senhor quer contribuir, fala a verdade. Não tem o porquê do senhor querer vir aqui tumultuar. Até então, prosseguiu todas as oitivas. Hoje é a 35ª reunião. Em momento algum, a gente teve alguém como o senhor que veio aqui tumultuar. Então, a gente pede respeito com essa casa. O senhor não precisa contestar e não precisa mais querer agredir a sessão. Assina. Se não quiser assinar, ok. Eu faço constar no relatório e, se quiser responder, responde. Se não quiser, fica em silêncio. Sem ataques. Simplesmente responda o que os vereadores forem perguntar. Tá? Vou te perguntar se o senhor concorda ou não, mas, por favor, responda de uma forma direta, simples, sem tumulto, sem... Eu vou ser objetivo, questão de respeito. Não estou querendo tumultuar. Mas eu formalizei o pedido e pedi a alteração da minha qualificação quando eu fiz o requerimento para alteração da data da minha oitiva. Isso está documentado, tá? Eu tenho isso digitalizado e está protocolado. Então, não vou assinar o termo como compromisso legal, estou assumindo o meu compromisso moral de falar a verdade. Isso é um entendimento meu, pode ser que seja uma estratégia de defesa futura minha, porque assim como vocês passaram aqui, ninguém tem tem uma decisão final aqui, vocês ainda estão apurando os fatos. Pode ser que vocês constatem que dentro da minha gestão teve alguma ação ou omissão que possa gerar algum procedimento judicial ou administrativo, como pode ser que não. Então, questão, na verdade, de garantia pessoal minha, garantia, na verdade, de respeito e garantia de continuar o trabalho dos senhores, eu prefiro ser ouvido na condição de depoente, não vou assinar o compromisso legal de assinar como testemunha, até pelas possíveis consequências jurídicas que pode acarretar caso saia algum relatório, eu depondo como testemunha e vocês encontram alguma irregularidade dentro do período que eu fui gestor. Ok, senhor Tarles. Questão de ordem, presidente. A gente vai dar continuidade e vai constar em ata que o senhor não quis assinar o termo de compromisso com a verdade. Obrigado. É muito importante ressaltar que, mesmo não assinando o termo de compromisso com a verdade, o senhor Tarles aqui está na condição de testemunha, sim, porque quem delega isso é a CPI, e ele era responsável pelo contrato no período que esteve à frente, porque ele assinava como gestor e diretor. Isso é muito importante constar na ata. E que o mesmo não quis assinar o termo de compromisso com a verdade. Tá ok, nobre vereador. Vai constar em ata. Dessa forma, então, passo a palavra ao nobre vereador Avax, para que ele possa dar início às suas considerações e questionamentos. No período que o senhor foi gestor, havia fiscalização dos contratos? As empresas eram vistoriadas para saber se os itens ou os requisitos dos contratos e edital eram cumpridos? Sim. Quem que fiscalizava? Tem que ter uma distinção, na verdade, com relação à fiscalização de contrato e fiscalização do transporte. São duas coisas distintas. No período que eu fui gestor do contrato, dentro do contrato ele só existia a figura do gestor. O gestor, por atribuição legal, ele só faz análise documental.
Ele não tem atribuição legal de fazer vistoria in loco. Mas o gestor do contrato, ele tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento do contrato. Exatamente. Não Mas, é não, só, mas além não existia a figura do fiscal de contrato. Dentro da administração pública de São José dos Pinhais, a questão da figura do fiscal de contrato ele passou a existir só a partir da gestão passada, através de um decreto que é regulamentado pelo controle interno. Então, até meados da gestão passada, não existia a figura de fiscal no contrato. Então não existia fiscal. Quem que fiscalizava? Eu teria que fiscalizar, mas com base... O que o senhor fiscalizou durante o período que o senhor foi fiscalizar, mas com base nos relatórios que vinham através da fiscalização da secretaria. Dentro da secretaria, quando eu assumi a secretaria, eu não lembro se tinha 1 ou 2 fiscais na secretaria, que era a Adelaide, mas o outro fiscal, eu não lembro se ele estava vias de se aposentar ou se ele tinha recém se aposentado. Até porque quando eu assumi o meu cargo na secretaria, eu não era diretor, eu não era gestor, eu era um assessor especial que estava ali para dar um suporte para o secretário. Então, quem fazia as fiscalizações seriam os fiscais concursados do município. E quem que eram os concursados? Você deu um nome. Era Adelaide, que eu esqueci sobre o sobrenome dele, a gente se reportava ela como ADD, ela já é falecida hoje, e o outro fiscal, eu não lembro, era um senhor... Era um senhor... O que você fiscalizava nesse contrato? Dentro do contrato, eu tinha que fiscalizar a questão, na verdade, de idade de frota, a questão de horário de ônibus, a questão de lotação de veículo. E isso era feito através dos relatórios que tinham nos monitores dos terminais, a questão de horário de ônibus. E quem eram os monitores dos terminais? Os monitores no terminal central era o Eloy, e tinha esse outro senhor que ficava, e no terminal Afonso Pena era um senhor moreno alto, Nilton. Eu para nome, sou muito ruim. E o Adão. A frota e a vida útil estavam em conformidades com o contrato? Sim, foi respondido o procedimento administrativo junto ao Ministério Público. Qual que era esse procedimento? De cabeça, eu não lembro. Mas foi respondido... O objeto do procedimento? Tiveram 2 objetos do Ministério Público. Um que era com relação à idade de frota, que foi logo que a gente assumiu a secretaria, foi em junho e julho, teve essa oitiva com o Alexandre Gaia lá no Ministério Público, que era ali naquela rua onde que era o Hospital São José, aquele predinho verde ali. E depois teve um outro procedimento que não teve oitiva, mas foi mais a questão documental com relação à acessibilidade, que foi respondido que 100% da frota que teria que ir vinculando, ela atendia a acessibilidade. Não era acessibilidade universal, mas 100% da frota era acessível. Como que era feito o controle da frota em circulação do município? Com relação ao horário ou com relação... Tanto a questão da idade de frota e ao horário, o cumprimento da questão horário, a gente tinha acesso ao rastreamento dos veículos, né? Então, isso eu tinha acesso no computador, não precisava pedir para que para que nenhum monitor que estivesse no terminal me confirmasse o horário. Lógico que a gente não conseguia fiscalizar 100%, porque com o número de linhas e número de viagens que tinha, a gente não conseguia aqui. A boa parte dos apontamentos eram feitos, às vezes, quando tinha alguma eventual reclamação, seja pelo sistema, acho que é ESIC, eu não lembro se era essa nomenclatura que tinha na época, mas era o sistema de protocolo que é feito via portal da prefeitura e pelo telefone que a gente tinha excluído para atendimento de transporte, para recebendo reclamação de transporte. Como eram feitas as fiscalizações dos ônibus por esses monitores? Quais eram os itens que eles fiscalizavam? Não entendi a pergunta. A fiscalização é realizada pelos monitores. Como que era feita essa fiscalização? Os monitores dos terminais, eles fiscalizavam mais a questão, na verdade, de higiene e limpeza dos terminais e dos ônibus, e eles faziam apontamentos com relação à lotação de ônibus. E existem documentos comprobatórios dessas fiscalizações? Existe, eles tinham um formulário que eles traziam aqui, e depois eles eram transcritos num livro ATA que está na secretaria. Ok. As fiscalizações eram feitas de forma integral ou por amostragem? Por amostragem. Não tinha gente suficiente para fiscalizar de maneira integral. Acho que até hoje não existe. E por que não tinha? Uma prefeitura com o porte de São José dos Pinhais, que tem mais de 5.000 funcionários, não tinha fiscal por quê? Qual o motivo? Na época, acho que eles tinham mais de 6.000 funcionários aqui. Aí é uma questão de gestão. Eu talvez teria que perguntar para o prefeito anterior, que quando criou a secretaria, por que ele não deu uma estrutura de secretaria. Ele simplesmente desmembrou um departamento numa secretaria maior e não deu estrutura. A gente tinha uma estrutura que não era a ideal, mas a gente trabalhava com o que tinha. Eu tinha, acho que, dentro do departamento de transportes, que daí o que eu posso falar que foi o período que fiquei mais tempo dentro do departamento de transportes,
Eu tinha, acho que, cerca de 13, 14 servidores dentro. E qual era a frequência de visitas ou fiscalizações nas garagens dos veículos? Visita eu mesmo quem fazia. Eu fazia, acho que a cada 45, 60 dias aqui. Não era visita com cunho de fiscalizar, até porque aquilo que eu passei, eu não tinha atribuição de fiscalizar em loco. Na verdade, a gente ia lá para ter uma conversa, para entender como estava o funcionamento, via a questão, na verdade, de oficina, de garagem, estrutura de manutenção. Outras questões, quando a gente ia conversar, era a questão de alteração de itinerário. Então, toda vez que a gente tinha alguma conversa para ter com as empresas, às vezes a gente fazia na secretaria, mas quando tinha um pouco de tempo maior, eu preferia ir nas empresas até para conhecer a estrutura. E, na verdade, sim, fiscalização, o que eu entendo, eu tenho que ir sem avisar. Então, eu ia para ver se eu pegava alguma irregularidade para sair. Infelizmente ou felizmente, eu não... Oi? Identificou alguma irregularidade nessas visitas? No período que eu tive como gestor de contrato, não constatei nenhuma irregularidade dentro do transporte, às vezes que eu fiz a vistoria, dentro do transporte coletivo. Houve alguma notificação de não atendimento a algum item do contrato nesse período ou não? De não atendimento a não item do contrato, não, porque, na verdade, as duas partes estavam em mora, né? Tanto o município contra as empresas. Isso acho que vocês já perceberam. Boa parte do contrato ali, do contrato não, da licitação, que na verdade ela não obrigava você a impor tudo desde o início aqui, ela não foi colocada em prática desde o início. Eu, no período que fui gestor, embora a questão documental de resposta de documento, eu não localizei nenhuma ordem de serviço para as empresas. Tinha um contrato, tinha licitação, mas eu não localizei ordem de serviço para início das linhas. Isso que teria ter sido entregue na gestão do ex-prefeito Ivan. Não tinha nenhuma ordem de serviço. Mas, com relação à notificação, eu posso afirmar que a gente foi a primeira gestão que fez uma auta de infração para as duas empresas de ônibus. Posso afirmar, porque sequer existia o Código Fiscal para eu poder autuar essas empresas dentro da Secretaria de Finanças, e foi criado a meu pedido o Código Fiscal para poder emitir auta de infração para as duas empresas. Mas não era com relação ao contrato, era com relação a uma irregularidade imposta por lei. Ok. O senhor, como gestor de contrato, realizava fiscalizações periódicas contra as certidões negativas dessas empresas? Sim, as certidões elas vinham anexas principalmente quando da renovação de tarifa ou pedido de reequilíbrio. Isso eu sempre pedia para eles. E teve uma situação que, salvo engano, acho que foi a Secretaria de Assistência Social precisava fazer a aquisição de vale transporte. Aí o primeiro questionamento é o porquê que estava sendo adquirido. Isso eu fiz questionamento tanto para a PGM quanto para o controle interno. Por que essa aquisição de vale transporte estava sendo adquirido das empresas, vez que já existia no município o consórcio VEM. E o consórcio, na verdade, ele é uma imposição por lei, acho que a lei a lei do Vale do Transporte, que é uma legislação de 88, 89, que as empresas elas têm que constituir o consórcio para fazer essa comercialização dos vales de transportes. Tinha uma certidão negativa, na verdade, com relação ao ISS, que no meu entendimento tentei fazer, mas não consegui levar à frente essa discussão. As empresas de transporte coletivo elas tinham que ser isentas de ISS, porque elas prestam um serviço público. Então, na verdade, a gente está cobrando, na verdade, da população, porque esse recurso é repassado à população. Na minha época, era um custo de 9 centavos dentro da tarifa, o ISS, que era 3,50, então dá um pouquinho mais, 10 centavos e um pouquinho, que era 3%. Elas não tinham aberto nenhum refis, e foi encaminhado tanto para a PGM quanto para o controle interno o que poderia fazer. O controle interno passou que, na verdade, eles seriam um prestador de serviço público, embora tinha obrigatoriedade, e o município não poderia deixar de fazer a aquisição dos vales de transporte, sendo que eles eram o único que faziam a aquisição do vale de transporte. Depois, na sequência, acho que foi feito um refis, e eles me apresentaram a certidão positiva com efeitos de negativa. Então, por conta disso, não teve nenhum procedimento administrativo. Você tinha autonomia para tomar decisões relativas ao contrato ou não? Eu tinha bastante liberdade para discutir. Autonomia não tinha, porque a decisão final cabia, em boa parte, ao prefeito, e não tinha também muita autonomia, porque quando nós estávamos encaminhando alguma situação aqui, a gente tinha muita interferência dessa Casa de Leis. Tá? Tinha alguns vereadores que eles eram bem incisivos, às vezes, por interesses de população em separado, não era com relação à gestão do contrato coletivo, mas tinha muita interferência.
Tanto que teve algumas alterações de linha que foi feita a pedido de indicação da Casa de Leis, que eu falei que, desculpe o termo, com perdão na palavra, eu falei que ia dar merda. Eu fiz a alteração conforme foi solicitada pela Câmara Municipal, embora já tivesse negado 2 vezes. Fiz a alteração porque aí o prefeito determinou, fez a alteração. Eu falei, prefeito, tudo bem, vou fazer a alteração porque existe uma indicação da Casa de Leis, é um pedido que o senhor está me fazendo, mas eu vou fazer e vou afixar no ônibus que o pedido foi conforme requerimento número tal da Câmara. E quando começou as reclamações, eu falei, converse com o vereador, ele estava até aqui em cima, quando eu cheguei aqui. Converse com o vereador que fez a solicitação, que tinha sido o Luiz Monteiro. Falei, converse com o vereador porque ele tinha um abaixo-assinado e disse que tinha um levantamento que ia atender a comunidade. Tanto que essa alteração durou 15 dias e eu retornei como é que estava antes lá, porque a reclamação era muito maior do que o Luiz Monteiro, na época, iria até a minha cabeça, porque todo mundo começou a ligar direto no gabinete dele aqui. Mas não foi uma alteração que foi feita por autonomia minha. Todas as alterações que eu fiz, quando tinha reclamação aqui, eu assumi a responsabilidade e não passava aqui. Mas as alterações que eu era contra e fazia aqui, eu jogava a responsabilidade para quem era de direita. Tá, e nessas fiscalizações do contrato, como o senhor falou, tem a questão da compra do Vale Transporte pela Secretaria de Promoção Social. Foi identificado a pendência no FGTS? Na época não tinha certidão negativa do FGTS. E qual foi o procedimento adotado? Não, elas não existiam certidões, elas estavam vigentes, as certidões de INSS Fundo de Garantia estavam vigentes. Tá, era de ISS que estava negativa. Era negativa ou positiva? Porque tem uma diferença. A positiva é quando consta débito. Agora eu não lembro. Para mim, se ela estava com positivo com efeitos estava negativo com efeitos de positiva, para mim ela tem validade legal. Não, o senhor está confundindo. A negativa é quando não tem débito. E a positiva é quando tem débito. É o inverso. Ela tinha débito ou não tinha débito no FGTS? Eu não me recordo, mas está protocolado. Se você puxar no sistema de protocolo, que era o da Sinax, o anterior, se puxar pelo CNPJ das 2 empresas de ônibus ou puxar pelo CPF, você vai ver tudo que foi tramitado com relação à minha gestão e tudo que foi protocolado com relação às empresas de ônibus. Isso eu sei porque a troca de diretoria, na verdade, ela se deu ali em junho por conta de uma licença maternidade. Então, teve muita coisa que foi feito a meio toque de caixa, mas pela questão do período. Então, para eu entender tudo que foi feito e deixou de ser feito, eu fiz isso. Eu joguei o CNPJ das empresas lá, então eu tive acesso a todos os protocolos que eles fizeram e eu verifiquei o histórico que foi feito. Por isso que eu falo, tudo que eu fiz foi meu continuado de serviço. E no sistema que a gente tinha da planilha do Excel com relação aos ofícios, tudo que foi encaminhado às 2 empresas, ou tudo que foi recebido das 2 empresas, eu folheei e tive acesso, então eu consegui ver. Então, o senhor confirma que teve acesso a controles e fiscalizações de gestões que antecederam ao senhor? Então, o senhor teve acesso? Eu tive acesso que o Saulo deixou no computador. Isso era de forma rasa, de forma mais aprofundada? Como eram essas fiscalizações que o senhor teve acesso? Ele tinha algumas planilhas em Excel, que era com relação à questão de volume de passageiro mês a mês. E esse volume de passageiro era controlado através de planilha de Excel? Internamente, sim. Que era a planilha que o Saulo tinha e eu continuei alimentando. Mas elas eram alimentadas. Essa planilha da secretaria, ela era alimentada com base à planilha do sistema de bilhetagem eletrônica. E essa planilha era feita de forma Excel ou era feita de forma sistemática mesmo? Eu acho que era sistemática, porque era uma tela de sistema que trazia as informações. Ok. Com relação à publicidade nos ônibus, o valor arrecadado tinha qual destino? Desconheço. Não havia publicidade? Na verdade, dentro da licitação, o valor da publicidade ele tem que ser aplicado na manutenção dos terminais. Só que daí, quando eu digo que o município estava em mora, eu não entendo como que em 2012 fizeram uma licitação dando a gestão e a manutenção dos terminais para as futuras concessionárias, sendo que os terminais nem do município eram. O terminal central, o terreno, acho que ainda na minha época estava em discussão judicial porque teve um dos cooperados da massa falida da CLAC, ele estava discutindo a questão do valor da indenização, mas o terreno era do município, mas a construção e a gestão era da Comec, que ela foi construída através da RIT. Então, o terminal central não era do município. Como é que ia fazer a concessão do terminal que não era meu?
O terminal Afonso Pena, da mesma forma. Tinha um documento, na verdade, de uma posse, um documento antigo que tinha na secretaria, que lá em 94 o Estado teria cedido ao município essa questão, na verdade, da manutenção e administração, alguma coisa assim, do terminal Afonso Pena, mas ele nunca foi renovado, venceu em 98, não lembro, mas esse documento eu tinha cópia dele na secretaria, na pasta de transportes, porque era um documento que já veio da Secretaria de Urbanismo, era uma cópia do documento, mas os terminais, os que existiam no município, Afonso Pena e Terminal Central, eles não eram do município. Tanto que eu tentei, em conversa com a Comec, que isso viesse para o município, mas a preocupação daquele senhor, eu não lembro o nome dele aqui, mas era um senhor que estava à frente da Comec, ele estava mais preocupado na gestão das nossas linhas do que passar aqui. Ele passava, te passo a fala dele quando ia conversar na Comec. Tudo bem, os terminais eu passo para você, mas então você que assuma a gestão das linhas metropolitanas. Mas eu não posso, o município não pode assumir a gestão das linhas metropolitanas. Tem município que faz, mas no meu entendimento, é ilegal. O município só pode gerir as linhas municipais, não linhas metropolitanas. Cabe ao Estado as linhas metropolitanas. Enquanto esteve como gestor e diretor, havia dificuldades no acesso a documentos relativos a esses contratos? Não. O sistema de contrato teve um gestor que me sucedeu aqui, que diz ser gestor público pela federal, mas me desculpe aqui, mas acho que ele nunca foi gestor de nada. Pelo menos gestor de contrato da municipalidade, acho que ele nunca foi. O sistema azul, que é o sistema que é da CASP, se você entrar lá no sistema azul, todo mundo que é gestor ou é fiscal de contrato, ele tem acesso a todos os contratos do município. Lá o contrato, dentro da pasta de gestão do contrato, é que eu não tenho mais acesso, não mostrava a tela passo a passo aqui. Se eu clicar no contrato dos contratos, aparece até os contratos que eu já fui gestor. Se você passar aqui, ele mostra o histórico de todos os gestores, mostra quem está como gestor aqui, mostra os atos principais, e lá nesse sistema ele está digitalizado na íntegra o procedimento licitatório. Tanto que foi lá que eu tive acesso ao procedimento desde o início até o final, inclusive o contrato assinado. Na intranet tem a licitação e a minuta de contrato a ser assinada. Mas nesse sistema azul ele tem digitalizado o contrato assinado por todas as partes e tem histórico de quem foi o gestor. Eu tive a infelicidade, na verdade, acho que o Saulo ele pediu uma licença prêmio, ele saiu antes de eu assumir a secretaria, tanto que eu entrei na secretaria até para suprir essa saída do Saulo. Ele pediu uma licença sem vencimentos que ele foi para o exterior. Acho que ele saiu em fevereiro ou março, e eu entrei, acho que foi em fevereiro, e eu entrei na administração no dia 1º de abril. Mas lá tem todo acesso de quem foi gestor e tem digitalizado na íntegra a licitação e o contrato assinado. Qual o seu posicionamento, ou qual era o seu posicionamento referente ao transporte coletivo à época que o senhor foi o gestor? Quando eu peguei a gestão do contrato de transporte coletivo, é aquelas situações que se a gente lê antes, a gente não assume, né? Tipo, o que eu fiz aqui, a gente não assume. Mas a partir do momento que eu assumi, eu tive que assumir o abacaxi que estava ali. Dentro da licitação foram previstas várias situações que não foram, na verdade, até foram postas em prática, mas a gestão no início ela voltou para trás. Eu cheguei a conversar, na verdade, com relação aos pontos de integração. Na verdade, embora aquela gestão ali, aquele plano diretor, que diz que é um plano diretor do transporte, foi colocado na licitação, eu penso que ele foi construído de maneira muito rápida, então, na verdade, ele vai apresentar algumas falhas, mas a questão, na verdade, dos pontos de integração, no meu posicionamento, ele é válido e é muito interessante pela questão de racionalização de linhas, corte de sobreposição de linhas. Então, eu cheguei a conversar com uma senhora no patrimônio para perguntar quais eram os terrenos do município disponível na região da borda do Guatupê, que eu queria iniciar por essas regiões. E aí eu descobri que não existiam terrenos do município disponível para implantação de pontos de transbordo nisso aqui, então não sei por que fizeram a previsão na licitação. E depois eu conversei com uma servidora na Secretaria de Urbanismo, solicitando a cópia dos projetos, porque na licitação diz que o município ia ceder o terreno e os projetos. E essa servidora, isso é dela, não que ela tenha faltado com respeito, mas ela bem espalhafatosa, ela deu uma gargalhada alta, falou assim, se isso existiu ou existe, não sei onde que está, porque aqui na secretaria não está.
Então, assim, o município não tinha terreno, não tinha projeto. Fui, à época, conversar com o prefeito Cetim, com relação, falei, assumi uma gestão, tem que implantar. Aí o Cetim falou, então, chefe, deixa isso como está. Aí ele me explicou como que se deu a questão do transporte e eu fui atrás. Na verdade, quem era vereador antes da gestão do Cetim aqui, acho que talvez se lembre que acho que no mês de agosto, setembro, que já estava implantado o ponto de transbordo de São Marcos. Tiveram 2 candidatos a vereador da área rural, uma candidata e um candidato, que encheram, acho que 4 ou 5 ônibus, com ajuda de uma associação de moradores, e encheram essa casa de leis aqui para fazer um alarde que eles eram contra o ponto de transbordo do São Marcos, o ponto de transbordo de São Marcos. Inclusive, isso foi promessa de campanha desses 2 vereadores e foi uma das promessas de campanha do prefeito Cetim de que o transporte coletivo ia retornar como era. E assim fizeram. Então, por mais que eu era gestor do contrato, eu tinha que respeitar a questão da gestão. Os 2 vereadores foram eleitos. Então, eles representam a comunidade. Então, eu tinha que respeitar, na verdade, o posicionamento que eles estavam aqui representando a comunidade, assim como o prefeito. Eles ganharam. Esses 2 vereadores, ao meu ver, um vereador e uma vereadora, eles se elegeram com essa promessa de que eles iam manter o transporte coletivo como era antes das mudanças que o prefeito Ivan tinha feito. Então, aí quando eu falo que teve interferência da casa de leis. Então, eu não fiz, não porque eu não entendo que não seria válido, que não fosse positivo para o contrato. Eu fiz em respeito, na verdade, aí a questão da gestão municipal, que tanto o prefeito quanto a maioria parte da casa legislativa, ela foi eleita com essa promessa de que não se mexeria nessa questão de implantação de pontos de transbordo.